Qualidade embrionária é tudo o que nós queremos para as nossas pacientes, porque nós sabemos que o embrião é um dos maiores responsáveis pela chance reprodutiva do casal. Será uma sequência de lives para falar sobre esse assunto, e hoje eu começo com um assunto laboratorial, com a Mariana Ribeiro, embriologista-chefe do FIVMed, onde eu tenho duas perguntas principais para ela. Como que o embrião é avaliado no laboratório para eu poder dar uma opinião sobre a qualidade embrionária, e como que o laboratório pode interferir positivamente ou negativamente na qualidade do embrião. Parecem duas perguntas fáceis de serem respondidas, mas no fundo tem muita teoria por trás disso que dariam muitos livros, e eu vou aproveitar para aprender bastante com a Mariana e aproveitar a boa didática que ela tem. Bom, boa noite a todo mundo. Vamos ver se a Mari já está aí. Estou te convidando, Mari. Olá, Mari. tudo E aí, tudo bem? bem? Tudo e vocês? Tudo Vocês, né? jóia. Você e quem está assistindo. É, E aí, você viu que aqui é tudo corrido, né? Nossa, eu estava vendo aqui agora que você me pediu algumas fotos, mas acho que assim, só nossa conversa acho que vai ser suficiente. Eu separei algumas coisinhas aqui para ajudar. Vamos ver se vai Boa, deixar mais claro tudo. legal. Bom, deixa eu só fazer as devidas apresentações. Mariana Ribeiro, embriologista-chefe. Eu sempre falo isso, que ela não gosta de ser chamada de chefe, mas eu chamo assim mesmo, porque ela é a chefe. Embriologista-chefe do Laboratório FIVMed, tem uma equipe maravilhosa, mas ela é responsável pela, pelos cuidados do laboratório de uma forma geral. E Mari, o assunto é sobre qualidade embrionária, e eu quero ser bem prático, direto e objetivo, tá? Eu tenho duas perguntas para você e depois eu vou abrir para perguntas de quem estiver na live. Então, Ah, para legal. quem estiver com dúvidas aí, vou pedir só um pouquinho de paciência para a Mari responder duas perguntas que eu tenho. Pode ser que ela demore uma hora para responder as duas perguntas e aí não dê tempo, mas as duas perguntas são: primeiro, já vou falar as duas e depois, só para você ter uma ideia de onde eu quero chegar, e depois a gente responde cada uma delas com calma. A primeira pergunta é: como que eu classifico ou como que eu falo sobre qualidade embrionária no laboratório? Que critérios que vocês usam no laboratório para falar se o embrião é bom, se não é bom, e sobre o potencial de implantação embrionária? É a primeira. E a segunda: como que o laboratório pode interferir positivo ou negativamente na qualidade do embrião? Então, vou começar com a primeira, certo? E aí, o que é qualidade embrionária? Como que vocês classificam? Como que tudo isso acontece? Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, para mais uma live. Eu vou ficar bem feliz de saber se quem estiver presente puder participar, porque é um assunto. As suas perguntas são bem abrangentes, você sabe disso, né? É, Então, eu vou tentar falar o mais abrangente possível, e quem está assistindo vai com as perguntas direcionadas também para tirar as dúvidas, né? Porque às vezes tem que tomar cuidado para não falar de uma forma muito específica, porque senão quem está assistindo não vai entender, e nem assim vocês médicos mesmo, que é muito específico para embriologista, né? Mas a classificação embrionária é o primeiro contato que o embriologista recebe quando começa a ser treinado no laboratório, né? Porque a classificação embrionária ela demanda muito tempo para você atingir um padrão de qualidade, vamos dizer assim. E ainda assim, de acordo com esse artigo que você me mandou, que você postou, e entre outros artigos da nossa área, mostram como tem diferença de interpretação, diferença de classificação entre os embriologistas, entre os operadores, né? E isso está muito em pauta hoje em dia, com o advento, para você que depois a gente fale sobre isso, que são as incubadoras time-lapse, os novos algoritmos que agora classificam esses embriões para diminuir um pouquinho essa variação entre os profissionais que estão avaliando esses embriões. Mas assim, a classificação embrionária é extremamente importante para você conseguir definir qual o melhor ou quais os melhores embriões que a gente vai ou transferir, ou congelar,
como será esse congelamento. Isso é uma coisa muito importante. A definição de como a gente congela esses embriões dependente da qualidade embrionária também, né? E a qualidade embrionária, vou começar pelos dias, né? Então, o primeiro dia que a gente avalia o embrião é o dia 1 de desenvolvimento, porque o dia 0, o que que a gente avalia? A gente avalia os gametas, que são os espermatozoides e os óvulos, né? Então, os óvulos a gente avalia a maturidade, a gente vai avaliar como está o citoplasma desse óvulo, como que está o corpúsculo polar, que é uma evidência aí de como estaria o núcleo, como estão as partes desse óvulo. O espermatozoide é como está a cabeça, a cauda, a peça intermediária, né? Dia 1, a gente começa a avaliar o zigoto. O zigoto é o embrião de uma célula. O que a gente avalia nesse dia? A gente vai avaliar a presença do pronúcleo feminino e masculino, né? Dessa forma que a gente classifica esse embrião. Exatamente isso. Então, essas duas bolinhas que a gente coloca que são centrais, que é o melhor dos cenários, quando esses pronúcleos estão centralizados, são chamados pronúcleo feminino e masculino, que tem material genético que vem do espermatozoide e o material genético vem do óvulo. Essa é a nossa situação ideal. Só que a gente tem a situação em que não tem a formação desses pronúcleos, ou seja, não houve a fertilização. Ou também, quando a gente tem a formação de 3 pronúcleos ao invés de 2. Ou tem material duplicado masculino, ou material duplicado feminino. Eu não vou entrar no mérito dos porquês disso acontecer, eu só vou falar da classificação, depois a gente pode entrar mais profundamente sobre isso, né? Mas sabendo que o assunto é qualidade, puxando o tema central para a qualidade, quando você já vê esses 3 pronúcleos, a gente já sabe que ele não tem qualidade, certo? Não é nem qualidade, ele não tem viabilidade, né? Perfeito. Entende? Porque um embrião com 3 pronúcleos, se ele não ele não é identificado desde o início, ele pode formar um bom embrião que pode dar gravidez, que é o que a gente chama de mole dantiforme, né? Que não é um bebê, né? Como se fossem células, células ali embrionárias que não vão dar origem a um bebê, vão dar origem só a material de trofectoderme, placenta, entre outras coisas, mas o bebê propriamente dito não é formado, né? Então, esses embriões são descartados. Então, isso é um padrão de qualidade, vamos dizer assim, negativo. Ou seja, não passou no padrão de qualidade, ele já vai ser descartado, né? Depois disso, a gente passa para o segundo dia de desenvolvimento embrionário, que há 10 anos atrás a gente avaliava esse dia. Hoje em dia, a gente já percebeu que ele não é um dia informativo. Ele não vai gerar informações importantes para a gente. Então, por que a gente vai perturbar esse embrião que está quietinho, no escuro, com todo o meio ambiente dele controlado? Então, a gente não avalia esse embrião nesse dia. A gente vai avaliar novamente esse embrião no terceiro dia de desenvolvimento embrionário, que é o embrião que a gente espera aí de 6 a 10 células, mais ou menos, tá? Exatamente. Esse é um embrião de 8 células, bem bonito, né? Eu diria. Porque o que é bonito para o embriologista, né? São células com tamanhos iguais. A gente vê que não tem fragmento de célula, ou seja, células pequenininhas em volta, mostrando que esse embrião está bem adaptado a esse ambiente, né? Quanto mais fragmentos celulares a gente encontra nesse dia, significa que esse embrião realmente é um embrião de pior qualidade e está tendo que se adaptar com bastante estresse para esse embrião nesse ambiente, tá? Então, o que é essa fragmentação? Eu vou falar rapidinho, se você ficar muito específico, você me corta e me pergunta, tá bom? Pode deixar. Embrião zero de fragmentação, de acordo com uma pesquisadora espetacular, que eu acho que é um espelho para todos nós embriologistas, ela se chama Lucinda Vick, ela é da Universidade de Cornell de Nova York, e ela elaborou uma classificação embrionária que a gente seguia, a maioria das clínicas do mundo seguiam para classificar o embrião no terceiro dia. Então, essa classificação vai de grau 1 a grau 5. Isso a gente está falando de simetria, ou seja, tamanho de células, e grau de fragmentação. Embrião grau 1 é aquele embrião totalmente simétrico, sem nada de fragmentação, tá? Sim. O oposto dele, vamos para o oposto, grau 5, aquele embrião com mais de 50% das células já fragmentadas. Ou seja, é quase um embrião inviável. Ele está fragmentando tanto, se adaptando tanto ao ambiente, que possivelmente esses fragmentos celulares não vão dar origem a células íntegras que vão dar origem ao blastocisto no final, ou, se a gente tem seria embrião em D3, um embrião que em vivo formaria um blastocisto e geraria uma gravidez, tá?
Certo. Entre o grau 5 e o grau 1, a gente tem as variações, né? O grau 2, que a gente colocaria aí menos que 15% de fragmentação, tá? O grau 3, ela coloca como fragmentação variável. Mas o mais importante do grau 3 é como está a simetria, como é o tamanho dessas células. Geralmente o grau 3 são células de tamanho muito diferente, exatamente por conta dessa fragmentação variável, tá? Uhum. E o grau 4 de fragmentação, ela coloca aí acima de 20, 30% de fragmentação. Qual que é a situação que dá mais gravidez, né? Os embriões grau 1, grau 2 e grau 3. Já tive, na minha experiência de quase 20 anos de experiência, embriões grau 4, grau 5, grau 10? Claro que sim, mas é como se ganhasse na loteria. Infelizmente, esses embriões com grau 4 e 5 têm um prognóstico muito, muito comprometido, tá? Entendi. Continuando, grau Não, 3 mas é espera aí, eu oportunidade. tenho uma pergunta aí, eu quero Fala. aproveitar. Porque tem muitos serviços hoje que ainda transferem embriões no terceiro dia. Certo. E aí, você me fala que é possível, sim, dar uma nota de um bom embrião no terceiro dia, se ele tiver o número de células esperado por dia, próximo de 8, e uma nota que você vai dar de 1 a 5, pela sua explicação, sendo um ótimo, 2 bom, 3 regular, 4 ruim, 5 péssimo. Uhum. Correto? De Certo. uma forma coloquial. Se eu tenho um embrião 8 células grau 1, e o embrião eu teria uma chance maior do que um embrião grau 5, por exemplo. Sem dúvida. Agora, você considera o terceiro dia como um bom momento realmente para avaliar? Porque eu estou entendendo assim, quando eu avalio qualidade embrionária, eu quero saber, de uma forma indireta, se o embrião vai engravidar ou não vai. Claro. Você é um bom preditor de gravidez, é isso que você quer saber? Boa, em termos mais técnicos é isso, mas eu quero saber, no fundo, se vai engravidar ou não vai engravidar. Uhum. Porque o que é um embrião bom? É aquele que gera um bebê saudável em casa. Sem O dúvida. que é um embrião que não é bom? É aquele que não gera uma gravidez, ou se gera uma gravidez, aborta por causa embrionária. Certo? Uhum. Certo. Você considera o terceiro dia um bom momento para fazer essa previsão, essa projeção de viabilidade embrionária com a nota morfológica que você dá? Sem dúvida. O embrião de terceiro dia, ele é um bom preditor, eu diria. É um bom indicador para a gente de como está se desenvolvendo o caso, vamos dizer assim. É apenas um indicador. Por quê? Tem duas situações muito importantes. O embrião no terceiro dia, do dia 1 ao dia 3 de desenvolvimento, eu costumo dizer que quem vai reger a orquestra de todo esse processo é o óvulo. Então, tudo que é herdado do óvulo é o que vai orquestrar esse embrião até o terceiro dia. A Uhum. partir do terceiro dia, ocorre um evento que a gente chama de ativação genômica embrionária. Esse termo difícil quer dizer o quê? Que a partir do terceiro dia começa a ter participação do material genético paterno. Ou seja, além da orquestra ser regida pelo óvulo, o espermatozoide vai começar a entrar em ação e os dois juntos vão dividir, então a regência desse musical, vamos dizer assim, tá bom? Então, o que acontece? Se nós temos embriões muito bons até o terceiro dia, significa o quê? Esse óvulo realmente está orquestrando bem. Só que a partir do terceiro dia, esses embriões 8 células grau 1, vamos supor um paciente tenha 8 embriões 8 células grau 1. E a gente espera o quê? Nossa, pelo menos aí uns 3, 4 blastocistos a gente vai formar. Dependendo da idade da paciente, entre outras questões aí. Mas vamos supor, vamos pensar só na questão embrionária. A gente espera isso, né? Se chega no quinto dia, que é o dia que depois a gente vai falar sobre isso, que é onde a gente vai ver a questão da formação do blastocisto. Não temos nenhum blastocisto. Como já tivemos casos assim, todos os embriões pararam o desenvolvimento. Ou estão com 8 células, ou estão com 9 células, 10 células muito atrasados. Significa que é uma pista para a gente de que algo no masculino não está funcionando bem. Porque até o momento, terceiro dia, está tudo certo. A partir do momento que entra o material genético paterno, o mecanismo para de funcionar como ele estava funcionando. Então, é uma pista muito importante. Então, por isso que eu Ou falo... seja, o que era ótimo no terceiro dia, se eu usasse o terceiro dia como um fator preditor, eu teria errado feio nesse exemplo que você deu. Exatamente, exatamente. De um E modo esse é. geral, desculpa, Davi, de um modo geral, eu diria que, sei lá, para 50, 60% das pacientes jovens, isso é ótimo, dá um bom preditor.
Só que os outros 40%? E se nós É isso temos aí. 5 embriões, 8 células grau 1, e desses 8, um formou blastocisto, como é que eu vou saber qual deles que formou se eu não posso transferir os 5? Né? E aí eu vou te fazer uma pergunta que já vai entrar na próxima, mas eu vou aproveitar a sua explicação. Porque um argumento de quem defende a transferência de terceiro dia, até, só para vocês saberem, nós transferimos quase que sistematicamente em blastocisto. Não me lembro a última vez que a gente transferiu em D3. Mas um dos argumentos, isso é acadêmico também, então não estou falando mal de quem transfere de D3, são formas de trabalho diferentes, é que o laboratório pode interferir nessa evolução. Você acredita realmente nisso? Sem Que o dúvida. laboratório pode ser a causa de não chegar a blasto, por exemplo? E como que eu posso confiar que o laboratório está conseguindo fazer isso de forma correta? É uma pergunta excelente, né? Porque eu costumo dizer que o cultivo embrionário bem estabelecido, o que é o cultivo embrionário? Às vezes eu falo uma coisa que é muito básica para mim, mas não é. Todo o sistema de cultivo, o meio de cultura que é utilizado, o óleo que é utilizado, a incubadora que é utilizado, todo o controle de qualidade que é feito, né? Os gases que são utilizados, tem clínicas ainda que usam incubadoras que são 2 gases só. Para a gente ter formação de blastocisto eficaz, a gente tem que ter controle dos 3 gases. Então, eu costumo dizer, se uma clínica não tem bem estabelecido o cultivo estendido, que a gente chama que é até a fase de blastocisto, que é até o 7º dia, é preferível que essa clínica realmente continue transferindo no 3º dia, né? Tem muitas escolas ainda que dizem que dentro do útero vai melhor, entendeu? Seleção é melhor. A gente tem várias questões envolvidas. Pode ser que, em partes, isso seja realmente. Eu acho que a medicina reprodutiva está mudando muitos conceitos. Só que, pelo benefício, pelo custo-benefício, eu ainda acredito com 100% de confiança que o cultivo estendido é muito mais positivo do que negativo, né? Então, por exemplo, você perguntou, o laboratório faz, sem dúvida, se o laboratório não tem tudo controlado, o pH controlado, os embriologistas bem treinados para não expor muitos desses embriões, a manipulação desses embriões ser rápida, tudo isso faz diferença. Já tem na literatura N artigos falando isso. Até o tempo que você deixa exposto o embrião pode ser um preditor negativo ou positivo para você ter bons embriões para transferência ou congelamento, né? Então, sem dúvida, eu acho que assim, laboratórios que não têm cultivo estendido bem definido, continuem transferindo no 3º dia. Eu tenho plena confiança que nós podemos fazer essa transferência ou esse congelamento na fase de blastocisto, porque é tudo muito controlado. Uhum. Equipamentos falham, sem dúvida que falham, obviamente, mas para isso existem, na outra live a gente conversou sobre isso, calibrações preventivas, controles de qualidade diários que precisam ser feitos regularmente. Para vocês terem uma ideia, a incubadora do laboratório é checada 2 vezes ao dia. Antes de começar e antes de terminar o nosso trabalho. Então, assim, e todos os profissionais muito bem treinados para saber se alguma variação da normalidade ser corrigida a tempo para não interferir no desenvolvimento embrionário dentro daquele casal. Boa. Então, resumindo, quando o laboratório tem confiança no cultivo a blastocisto, o terceiro dia pode enganar a análise embrionária no que a gente avalia sobre a qualidade ou potencial de gravidez. Se eu conseguir levar para blastocisto com excelência e não deixar o laboratório interferir na qualidade do embrião, nós preferimos esperar um pouco mais e ver quais embriões vão conseguir ser melhor avaliados aí sim no estágio de blastocisto, que pode acontecer no 5º, no 6º ou no 7º. É Exatamente. isso? Isso Vamos mesmo. falar de blasto? Vamos lá. Que é o que todo mundo quer mais saber, na verdade, né? Ah, está com foto aí, que eu tinha separado uma aqui. Ótimo, Até excelente. Vamos lá. O blastocisto, ele vai ter 2 tipos celulares importantes, que são as células que vão formar a placenta, que são as células do trofoblasto. São essas células aí que o Dr. Davi está mostrando para vocês. Pensem nesse embrião numa bola tridimensional, então é 3D. Essa imagem é 2D. Então pensem que essa bolinha é revestida inteira e por fora de células, tá? Por fora, estou falando na parte da periferia, por fora tem a zona pelúcida, tá? E na parte periférica específica vai ter um montinho de células que a gente chama de massa celular interna, tá bom? Que é o embrioblasto. O que ela vai formar? Ela vai formar o embrião propriamente dito, o feto, o bebê propriamente dito.
tá bom? O que é importante? Além dessas dois tipos celulares, é importante a gente ver também o grau de expansão desse embrião. Quão grande esse embrião está? Por que isso é importante? Para a gente definir quantas células teria mais ou menos esse blastocisto. A gente não consegue contar, como vocês conseguem ver, são muitas pequenas bolinhas e a gente não consegue mais contar o número de células. Mas o blastocisto varia aí de 60 a 130 células, dependendo do grau de expansão, dependendo do número de células que esse embrião vai ter, né? Então, a gente dá 3 notas. A primeira nota é o grau de expansão, que vai de 1 a 6. Então, o embrião blastocisto grau 1 aqui, blastocisto inicial, que nem tem muito diferente. Por que a gente não dá nota para o blastocisto 1? Porque não está bem diferenciada a massa celular interna e o trofoblasto, então a gente não consegue definir qualidade, né? Aí depois nós temos o blastocisto 2, que é um embrião um pouquinho maior, que está começando já a definir melhor sua massa celular interna, começando como que a gente chama, a deixar as células da trofectoderma mais pavimentosas. O que significa isso? Quando o embrião começa a se formar, o blastocisto, as células são mais quadradinhas, a gente chama de cúbicas. Os núcleos são mais redondinhos. Quando as células começam a se duplicar mais, ela forma como se fosse um tapetinho, são células realmente pavimentosas. Esse é o cenário ideal de um blastocisto de muitas células de boa qualidade, né? A partir do grau 3, que é o que a gente mais gosta, de expansão, é aquele embrião com uma célula bem definida, uma blastocele já correspondendo a mais de 50% do embrião, células da trofectoderma já pavimentosas, tá? Esse embrião de grau 3 de expansão é um embrião ótimo, é o primeiro estágio de expansão que a gente gosta de congelar ou transferir, tá? E depois a gente vai para o grau 4, aquele embrião full blastocyst, que a gente fala em inglês, né? Aquele embrião completo, aquele blastocisto completo, que já está com uma massa bem definida, células bem pavimentosas. Tá com zona pelúcida esse daí? Não tá, pode ser que tá quase um 5, ele tá bem expandido, mas é um bom exemplo, tá? Tá vendo essa seta no meio aqui? É a blastocele. O que é a blastocele? Dentro do embrião, a gente tem um líquido bastante nutritivo, que está nutrindo essas células que vão formar essa parede pavimentosa que eu expliquei para vocês. E na periferia embaixo, que são células mais escuras, são as células da massa celular interna que vão formar o bebê propriamente dito. É exatamente isso. Tá? Então, peraí. Então, esse aqui é um blasto 3. Esses são 3? 2 para 3, hein? É um 3. 3. E aí ele vai crescendo ainda mais, formando um blasto 4. Deixa eu dar o crédito aqui, porque isso aqui é imagem Google. Não sei nem de onde eu peguei, tá? Mas tá aqui, ó. Imagem Google, tá? Vou deixar o logo aqui de quem colocou. Mas é um blasto 4, quase 5, né? Como ele expande, né? Exatamente. Legal. Por que a gente tem que... Tem uma coisa muito interessante que nós embriologistas também vemos, que assim, essas casquinhas que formam o embrião, que é a zona pelúcida, ela vai ficando cada vez mais fininha, até o ponto que ela rompe para projetar. E essa casquinha aqui de fora. Exatamente. Ó, aqui, ó, vou mostrar a casquinha desse aqui. Ó que casquinha, cadê? Opa, aqui, ó. Ó a casquinha dele que grossa, né? Exatamente. Essa daqui. Aí no outro lado, deixa eu voltar aqui. Esse daqui tem uma casca bem fininha, né? Isso acontece por questões físicas. Aí ele começa a sair aqui. Né? Esse é um blastocisto grau 5, né? Ele já no grau 6, né? Que já saiu inteiro da zona pelúcida, né? Então o grau não, aqui 6... tá aqui no reto dele? Não, reto, não é fazer já saiu inteiro já, Davi. Acho que o grau 5 é quando a gente tem metade para fora, metade para dentro, tá? Aqui. Esse seria um grau 5, tá? Exatamente Boa. Isso. Eu quero que vocês entendam como que esse embrião sai. Pensa numa bexiga com água. Quanto mais água você vai colocando, vai ficando mais pesada. E a membraninha da bexiga vai ficando fininha, até uma hora que estoura. Igual você coloca ar dentro, né? Vai ficando fininha e estoura. Mesma coisa da zona pelúcida. Enquanto ela está sendo útil, ela é herdada do óvulo, ela vai lá para proteger o embrião. A partir do momento que ela não tem mais utilidade, porque essas células têm que ser projetadas para fora para grudar no útero. Então, elas são descartadas. O embrião cresce, sai, ela é descartada e vai ser degradada dentro do útero da mãe mesmo. É assim que funciona. A natureza é muito sábia, né? Então, é assim que funciona todo esse processo. Então, a gente deu nota de expansão. A outra nota que nós damos, a primeira a expansão nota... vai de 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas, espera aí. 6 é melhor que 5, que é melhor que 4, que é melhor que 3, que é melhor que 2, que é melhor que 1. Como é que você avalia? Falar um número... Fala para mim qualidade ou é só um...
como é que eu interpreto o número em relação à qualidade? Depende muito. Qual o dia de desenvolvimento embrionário que nós estamos falando? Esse embrião foi feito um assisted hatching, que a gente fala? Abriu essa zona pelusa em algum momento para algum procedimento? Porque isso força o hatching, né? Então, o embrião blastocisto 5 em quinto dia, provavelmente era um embrião 4. É que a gente abriu ele em terceiro dia, por esse motivo está projetando as células antes da hora. Então, depende muito de que dia de desenvolvimento a gente está falando, a qualidade porque é dinâmico, né, Mário? Porque às vezes o blasto 2, hoje, de manhã, é um blasto 3, 4 à tarde. Então, o 4 é melhor que o 2? É o mesmo embrião, que era 2 pelo 4. Não. Agora, o que nós esperamos, me corrija, mas lá vocês só transferem ou congelam, transferem não, mas se for a fresco, tudo bem. Sim. Mas só congelam e falam assim, ó, esse é bom quando ele chega no mínimo 3. É isso? Exatamente. Por que a gente é chata assim, né? Os pacientes ficam mais frustrados, já recebi N ligações, mas é blasto 2 congela, vai, por favor. A gente não pode fazer isso, sabe por quê? Eu não quero prometer transferência para paciente, eu quero prometer gravidez, eu quero prometer um positivo. Porque muitos casos, os embriões 2 e 1, no dia seguinte, infelizmente, degeneram. Então, nosso foco aqui, claro que a gente quer que todo mundo engravide, né? Mas o nosso foco é a gente ter resultado, não é a gente ter embrião, né? Infelizmente, assim, eu fico muito feliz de trabalhar com vocês, porque é muito transparente isso. A gente prefere ver a paciente chateada hoje com a gente e depois de 2 dias estar feliz que deu um positivo. Eu queria contar um caso para vocês de que aconteceu com a gente em 2017, tá? Foi uma paciente nossa, de um dos nossos diretores, e a paciente veio pronta para transferência. Quinto dia de desenvolvimento embrionário, ela tinha feito todo o preparo, tomar primogina. Transferência a fresco. A fresco. Aquela chatice, que é toda aquela medicação, né? Ela estava pronta para transferir. E aí o médico veio falar para mim, e aí? Não tinha nenhum blastocisto. Eram todas mórulas feias. As mórulas são embriões de 4º dia, só lembrando que a gente não falou sobre elas, mas são embriões do 4º dia. Acho que tinham uma mórula, todos embriões de 10 células, 12 células. Eu falei, olha, eu não recomendo a transferência. Por que você não recomenda a transferência? Se pode ser que vire amanhã? Por 2 motivos. Primeiro, pode não ter embrião. E segunda coisa muito importante, que a gente já falou em lives anteriores, a sincronia. Aquele embrião que não está blastocisto ainda, não está pronto para grudar no útero. E o útero já está pronto para receber. Se a gente passa desse momento, o que acontece? O útero fechou a portinha, o embrião quer entrar, está pronto para entrar, não tem como entrar mais. Então, essa paciente chorou, ficou muito chateada, ficou muito triste. O que aconteceu? Deixamos os embriões em cultivo até o 7º, porque a gente acredita muito que o embrião pode se formar blastocisto, pode ter chance até o 7º dia. Formou um embrião 4 CC, ou seja, de péssima qualidade, não era de bom prognóstico, mas ele estava um embrião engravidável. Eu gosto de chamar assim o embrião, não gosto de falar embrião de boa qualidade, engravidável, tá? Congelamos esse embrião, essa paciente voltou 2 meses depois, descongelamos, o embrião descongelou, estava viável, mas sabe aquele embrião que você olha e você fala, sabe? Eu dei um exemplo para uma paciente outro dia, eu falei, sabe aquele bolo que você põe no forno e fica embatumado? Você come, é gostoso, entendeu? Eu falei, vocês são cruéis, os embriões. Eu virei pro médico e falei, olha, avisa ela que a chance dela de implantação é 10%. Eu sou muito transparente. E ele avisou a paciente. Eu tive que engolir tudo que eu falei, né? Tá ali um embrião lindo, um bebê que já tá com 4, 5 anos de idade, espetacular. Então, assim, as pacientes vão ter paciência para o momento. E a gente também, tá? E a gente precisa acreditar. Muitas vezes elas acreditam mais que a gente, entende? É isso aí. E você tem outras histórias muito legais para contar também, né? Eu tô Não, mas é um ótimo exemplo. Então, mostrando a paciência para você esperar para ter o embrião no momento oportuno, ter um critério para poder falar, ele é engravidável. Gostei do termo. Engravidável que você falou, né? Exatamente. Então, o nosso critério de engravidável é acima de blasto 3. É isso? Exatamente. Acima de blasto 3 a gente considera engravidável, seja no 5º, no 6º ou no 7º. Exatamente. Se no 5º dia ele já é 3, beleza. No 6º virou 3, beleza. No 7º virou 3. Se não virou é porque não vai virar mais e não vai ser transferido. Então, foi legal. Então, isso em relação ao tamanho, mas faltou você falar das notas morfológicas das células.
Tá. Tanto do trofectoderma quanto que são as letrinhas. As Eu vou duas botar seguem na- letras, não seguem números mais, né? Então, a primeira nota que a gente dá é para a massa celular interna, ou também chamada de embrioblasto, ou também chamada do que vai formar o bebê propriamente dito, né? Essas células que o Dr. Davi está mostrando aí na setinha, são as células que esse conglomerado de células, né? Então, quanto mais juntinhas elas tiverem, maior número de células compactadinhas, que a gente fala, mais próxima a melhor nota. Qual seria essa melhor nota? É a nota A, tá? Então, para a massa celular interna, nós damos a nota A, que é a melhor qualidade, ou nota B. Qual seria a nota B? Algumas células que estão fora desse pacotinho de células, mas ainda de boa qualidade. E a nota C seria a pior qualidade, são o menor número de células e elas não formam esse pacotinho, elas ficam mais espaçadas, elas não estão tão conglomeradas. Então, se a gente Então é A, B ou C. A, B ou C. Se a gente for dizer com relação à chance, o embrião A tem uma chance maior que o embrião C. Entre o A e B, de verdade, eu vejo pouquíssima diferença na taxa de fertilização, desculpa, taxa de gravidez, tá? Uhum. Agora vamos para a segunda parte. Que é aqui. Que é aí, são as células da trofectoderme, ou também chamada de trofoblasto, que vão formar a placenta. Elas também sim, recebem as letrinhas A, B e C. A é um número bom de células, ou seja, forma uma quantidade contínua de células que forma como se fosse um tapetinho pavimentoso. Foi isso que eu expliquei para vocês. Ela é contínua, número de células adequado, tá? A nota B é quando a gente vê que começa a se formar uns gaps, né? Começa a pular, tem uma célula e forma um espacinho, aí tem umas célulazinhas, aí forma mais um espacinho. Ele não é tão contínuo como a gente vê na nota A, tá? E a nota C é como for, quando a gente tem faltando muitas células nesse tapete, tá? E então vamos lá. Mais altas. Eu vou vir aqui no Google, vou fazer um teste da Mari aqui agora. Vou pegar os blastos e vai me ajudar aqui. Vamos classificar. Então está dentro da zona pelúcida, só para ir para a prática. Esse daqui é o quê? Um blasto 4, 5? É um blasto 4, tá? Ele está ainda dentro da zona pelúcida, integralmente falando. Olha as células da trofectoderme, tá vendo que elas estão meio lisas? Elas não formam aquele tapetinho bonitinho de células? Então, esse daí eu daria nota C. C? Tá? C. Tá vendo como depois, deixa eu falar aqui com os meus pacientes, que se tiver alguém... Eu acho ele lindo. Eu olhei esse embrião e falei, isso é lindo. Depois vocês brigam comigo, que deram nota baixa para os seus embriões. Vocês briguem com ela. Eu ia dar nota A. Sabe? Peraí, deixa eu voltar de novo. Sabe, igual tinha, como é que era? Dança dos famosos, sabe essas coisas? Que tem aqueles artistas que vão lá e dão 10 para todo mundo. E vão os caras técnicos que dão 2 para a dança do cara. O cara se esforçou para dançar lá, mas o cara dá nota 2. A Mari eu sou o artista que quer ser amigo de todo mundo, e a Mari vai lá dar C para esse blastocisto lindo aqui. Exato. Não dá nem para ver a massa aqui, né? A massa está aí atrás, tá até difícil para a gente ver a foto, tá numa posição ruim. Então não vamos falar da massa. Vamos pegar outra aqui. Peguei outra aqui. Essa massa é uma nota A. Tá vendo? A massa é A. Tá. Lindo esse embrião. Tá vendo como as células da trofectoderme formam um tapetinho coeso? Apesar dessas células que estão próximas à massa celular interna da trofectoderme estarem um pouquinho estranhas, eu ainda daria A para esse embrião porque está coeso, as células estão movimentosas, estão com uma boa qualidade. Olha esse embrião de baixo aí. Qual? Esse aqui? De cima. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse eu daria B, tá? B. Daria B, sem dúvida. Vou achar um outro. Tudo Google aqui, gente. Então não tem nada organizado. Esse aqui já foi, eu acho. Vou achar um. Ó, aqui, ó. E esse aqui, hein? Esse é um embrião mais complicado, porque a posição do embrião também dificulta a gente dar essa nota, sabe? Entendi. Mas essa massa celular, essas células do trofoblasto, elas estão boas. Eu daria um A, pelo que eu tô vendo na foto, tá bom? Mas é aqui, tá bom? Aí, eu não sei se ela tá dispersa, tá um pouquinho difícil para eu enxergar entre A e B, tá? Entendi. Tá bom. Eu queria pegar aqui, Google, né? Google é só foto bonita, né? Só aqui só tem foto de livro. Aí pra mim. Só tem foto de livro aqui, gente. Quer escolher algum desses aqui? É tudo lindo, né? Tudo A, B. Beleza. Não, mas eu acho que deu para ter uma ideia. Deu para ter uma ideia. Deu para ter uma ideia. Então, aí você... Pode falar. Pode falar.
Não, a gente está treinando embriologistas mais novas agora a fazer classificação embrionária, né? E aí eles, Mari, tô na dúvida, o que que é esse embrião? Falei, você está conseguindo ver alguma coisa? Porque eu não tô vendo nada. Então, a posição desse embrião para classificação, aí a hora que eu posiciono para embriologista olhar, entendi, agora dá para ver. Então, a Entendi. posição que esse embrião tá é muito importante para a gente classificar. Então, lembrando que ele é 3D, né? Olha que legal. Você falou para pensar como uma espera. Olha que foto bonita, hein? Essa é uma mórula, não é um blastocisto. É um Não blastocisto. sei. É o embrião, parece um blasto, né? Só que daí É. numa visão tridimensional, né? Eu É de acho que computação, né? é aqueles microscópios de varredura, eu acho, viu? Mas tá vendo como ele para ver no 2D, Uhum. acontece isso aqui, né? Ó, tá vendo? É, exato, por dentro, tá vendo por dentro agora. Exatamente. Legal. Tá bom. Aí eu vou te perguntar, então, qual nota é mais importante para falar em chance de gravidez? A primeira letrinha, porque você já falou dos números. Agora, a primeira letrinha que fala da massa celular interna ou a segunda letrinha que fala do trofectoderma? Se eu tiver que escolher um embrião 4AB ou um 4BA, qual que você escolhe para transferir? Vamos falar uma coisa polêmica agora, porque muita gente acha que é a primeira nota que é da massa celular interna, e não é. É a célula que vai formar a placenta, as células que vão formar a placenta. Por dois motivos. Primeiro, a placenta que vai implantar. Então, se a gente tem uma placenta de má qualidade, pode ter o embrião que for, ela não implanta, entendeu? E outra coisa muito importante, eu gosto muito de falar isso, as células que vão formar a placenta, as células do trofectoderme, elas podem se diferenciar em massa celular interna. Ou seja, a massa celular interna pode melhorar a sua qualidade, né? O oposto não acontece. As células da massa Legal, celular hein? interna não se diferenciam no trofectoderme. Então, infelizmente, o embrião C vai continuar C, ele não vai melhorar. O embrião, entendeu? O embrião A, ele pode ficar um embrião pior, vamos dizer assim, mas melhorar não. Então, entre um 4AB, vou colocar um 4AC ou um Uhum. 4CA, você CA, sem escolheria o dúvida. 4CA Sem dúvida. como maior chance. Exatamente. E, e na prática, é isso mesmo? A tem mais chance que B, que tem mais chance que C de engravidar? Eu diria que entre A e B tem pouca diferença. Pouca, mesmo, de Uhum. verdade. C realmente impacta mais. Eu acho que A depende chance é bastante. menor. Mas aí, seguindo o exemplo que você deu há pouco, não é porque que ele é C que ele não vai formar um bebê De lindo, forma maravilhoso. nenhuma. Tem um De monte de novo. criancinha C vindo aqui que fala, gente, Exatamente. C, mano, fala Mário, põe culpa em você. Fala É, Mário que deu nota baixa e não. eu tenho que Mas ser aí, realista, né? Eu é tenho que isso ser aí, é realista. isso Mas aí. o que eu falo para os pacientes é assim: tem paciente que chora. Eu costumo falar, você tem embrião, você tem embrião. Isso é o mais importante, né? Tem pacientes que não têm nenhum embrião. A gente tem que tirar essa ideia de classificação. As pacientes, elas querem saber muito classificação, como está a classificação. E eu estou acabando de dizer para vocês que a classificação varia muito de operador para operador, tá? Uhum. A classificação, ela é preditora, mas não é definitiva. Não vai definir se vai ter esse embrião vai virar um bebê ou não. Então, assim, Boa. acreditem até o final, entende? A gente acredita, então vocês têm que E é bem o que eu acreditar. colocar aqui. E nem porque é A que vai engravidar também, né? É Exatamente. aí que tá o negócio. Quantas vezes transferiu A? Isso é legal na prática, porque tem que ser muito cuidadoso, porque às vezes a gente vai lá, faz a primeira transferência e transfere o embrião A. E o casal não engravida. E aí sobrou o embrião C, aí a cabeça do casal. Se o A não engravidou, o que me faz acreditar que o C vai engravidar? O que você fala para ele? Que Deus que define. É, É sério, gente, de é, verdade. Não tem... Vamos contar é aquela isso. história É daquele casal isso. seu, Davi? Qual? De trigêmeos. Ah, pode. É isso. Tem um casal que o Davi teve há... Quantos? Eles estão com uns 4 anos já, né? Já estão dando Faz tempo que eu não trabalho já vejo para os eles, pais. inclusive. Já estão pagando 3 boletos de escola já. Eu lembro que esse casal, eles fizeram 2 ciclos de fertilização, né? Eu acho que o primeiro ciclo, se eu não me engano, eles fizeram 2 transferências, né? Na primeira transferência, eu lembro que o pai falou que ela transferiu um embrião. Eu lembro Uhum. perfeitamente, falou, não quero gêmeos de jeito nenhum. A gente convenceu ele, aumenta a sua chance, porque ela tinha 39 anos na época, eu lembro disso. Convencemos ele a transferir 2 embriões, nada. Nada de conseguir. Segunda transferência, novamente, nada de conseguir.
E fizeram um novo tratamento com novos embriões. Acho que eles tiveram 5 embriões, eu lembro. Fizeram uma nova transferência de 2 embriões. Nada de novo. E aí, por último, sobraram 3. Aí convencemos, ela estava com 40 anos já, vamos transferir os 3 embriões. O pai falou, vamos por mesmo. Ele que não queria nem 2, né? Eu falei, você tem certeza? Porque agora eu acho que vai dar certo. Vamos embora. Engravidaram dos 3. Os 3 últimos de pior qualidade. Os 3 estão lindos. São uma menina e 2 Lindos, meninos, saudáveis, né? perfeitos. É E é isso. isso. É isso. Então, eu costumo falar, os embriões são independentes. Não porque um é bom, o outro vai ser. Igual irmãos, são tudo diferente. Então tem que tomar cuidado. Eles são independentes, cada um vai carregar o seu potencial, e não porque um vai bem, o outro também vai, não porque um vai mal, o outro também vai. Nós temos que acreditar em cada embrião. E uma última dúvida em relação à morfologia embrionária: blastocisto que se forma no 5º dia é melhor que o do 6º, é melhor que o do 7º? Boa pergunta, tá, Davi? De acordo com os resultados do FIVMED, a gente já viu que embriões, e do FIVMED é literatura, né? Embriões de 5º dia, mas olha, eu queria que vocês tomassem muito cuidado no que eu vou falar, tá? Porque isso depende muito do horário que foi feita a inseminação dos espermatozoides. Eu falo inseminação que pode ser tecido e de seu filho. Se foi feito no período da tarde, o horário faz muita diferença. Se esse embrião vai formar Entendi. em 5º, 6º e 7º dia, então eu queria que vocês tomassem um pouco de cuidado. Vamos dizer que temos 10 pacientes que fizeram essa fertilização no mesmo horário, tá? Vamos fazer isso. A literatura e nossos dados mostram que embriões do 5º dia têm mais chance de serem geneticamente normais, comparados com o 6º dia, mas a diferença entre o 5º e 6º é muito pouca, de verdade mesmo, muito pouca mesmo. O 7º dia que impacta mais. A gente já sabe que embriões de 5º e 6º dia têm a chance, aí vamos por média, de 60% a 65% de engravidar, e embriões de 7º dia cai aí para 20%, 25%. Né? Uhum. Existe a chance, por isso que não pode descartar embrião de forma nenhuma, né? 25% é embrião, de 4, um vai engravidar, né? É isso aí. Então, tem serviços que não levam o embrião até o 7º dia para Nem blastocisto. acreditam, nem Nem acreditam que acredito, dá poxa, certo. 20%, 25% é muita coisa. Na minha opinião, é muita Eu coisa. também acho. Depende do ponto de vista. Para quem cogita descartar embriões nessa fase, é muita coisa. Na minha opinião, é muita coisa. Bom, então falamos bastante sobre morfologia. Ó, eu vou fazendo pergunta para a Mari aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí que eu dou prioridade, tá bom? Mas daí eu vou te perguntar assim: eu ainda estou querendo selecionar o embrião perfeito. Uhum. Porque daí tem. Então, você falou sobre a avaliação morfológica do embrião. Então, como que você olha para o embrião para ver se ele é bom ou não? Eu te pergunto, e fazer o estudo genético do embrião aumenta a chance dele engravidar? Ai, que pergunta difícil, hein? Pergunta meio polêmica, né? Uhum. Ah, é muito difícil essa pergunta, porque a gente já viu com os nossos resultados que muitas vezes essa análise genética atrapalha em vez de ajudar, né? Eu acho que depende, a gente já fez, a medicina reprodutiva já passou por várias etapas, inclusive a gente, né? A gente já foi da fase de querer fazer análise genética em todo mundo, e a gente viu que nossos resultados foram muito ruins para pacientes jovens, ou seja, análise genética para pacientes jovens que não têm uma causa específica para análise genética. O que seria essa causa específica? Cariótipo alterado, talvez um fator masculino gravíssimo, eu diria, mas eu ficaria mais no cariótipo, né? A gente vê que a análise genética, infelizmente, ela é mais atrapalha do que ajuda, né? Pacientes mais velhas, eu acredito que a análise genética, ela vai, mais velhas que eu digo acima de 40 anos, tá? Quando a paciente tem muitos embriões, ela vai diminuir o tempo aí para ela conseguir o embrião, o bebê em casa, tá? Porque a gente sabe que a partir dos 40 anos, a taxa de alterações cromossômicas nos ovos é muito grande. Então, se a gente tem uma paciente aí que teve um bom resultado com 40 anos, teve 5 embriões, como que a gente sabe que a gente só pode transferir no máximo 3, né? Qual desses embriões é o embrião que vai gerar uma gravidez e não vai resultar em aborto? Ou diminuir bastante a chance de aborto. Então, para isso, a análise genética pode ajudar bastante. Mas a gente tem que lembrar
Que a análise genética, ela vai analisar uma partezinha só das células da trofectoderme. A gente não está analisando o embrião como um todo. A gente não está analisando nem a massa celular interna que vai formar o bebê propriamente dito. Tem muitos estudos que mostram que há uma tendência de ter mais células alteradas no trofectoderme do que a gente corresponderia à massa celular interna. Então, aí o errou. Né? Aí você jogou fora um embrião com potencial. Exatamente. Nosso medo é o quê? Ter um resultado genético alterado e ir um embrião geneticamente normal. Esse é o maior problema. E aí eu fui intencionalmente chato na pergunta em relação do estudo genético, porque se eu avaliar a pergunta no conceito literal, fazer o estudo genético aumenta a chance do embrião engravidar, a gente tem que tomar cuidado, entende? Porque uma coisa é exatamente o que a Mari respondeu. Se eu tenho um grupo embrionário e eu quero tentar selecionar o melhor para transferir, o estudo genético faz sentido. Uhum. Agora, para aquele embrião, tirar algumas células daquele embrião, pedir um estudo genético que tem risco de erro, pode diminuir a chance daquele embrião engravidar. Então, quando eu tenho um embrião, quando eu já tenho o número de embriões suficientes para transferir, 1 ou 2, às vezes, fazer um estudo genético para aqueles embriões, não para o casal, mas para aqueles embriões, pode diminuir a chance de gravidez. Por acabar descartando o embrião que poderia ser viável. O risco de dano embrionário nas mãos de um bom laboratório é bem menor, mas ele existe, porque Claro. eu estou falando de diversos laboratórios aqui, não estou falando do FIVMED, mas eu não posso descartar a possibilidade de risco de dano embrionário. Então tem que ser muito cuidadoso para indicar esse exame na seleção do melhor embrião. E que a gente tem que lembrar que mesmo um laboratório com embriologistas muito bem treinados para biópsia, o embrião mais frágil, eles sofrem muito com a biópsia, independente se a pessoa é bem treinada ou não. Isso não faz uma diferença, né? E uma coisa que eu queria dizer, as pacientes ficam tão preocupadas com a análise genética, ou embriões geneticamente alterados, e elas não entendem que o risco maior de um embrião geneticamente alterado é não dar gravidez. Elas ficam pensando na síndrome, mas a síndrome é a última das possibilidades. A maior possibilidade é o quê? Ela não engravidar, que claro que é terrível, eu sei, mas perto do medo da síndrome, ela está longe. E a segunda possibilidade é aborto, né? Um aborto que vai acontecer até aí a 9ª semana, provavelmente, né? Então, a síndrome, de todos esses anos que eu trabalho com reprodução, poucas pacientes tiveram bebês que tiveram síndromes. A maioria não engravidou ou tiveram aborto. E mesmo com a análise genética, diminui, mas não zera a chance de aborto. Então, eu diria que sem análise genética, dependendo da idade, temos aí 10% a 15% de taxa de aborto. Com a análise genética, cai aí para 5% a 7%. Então, ainda existe essa possibilidade de aborto. Mas ainda também temos o risco de descartar embriões geneticamente normais. É isso aí. 2 perguntas, Mari. Óvulos G-Meyer. Óvulo que não fertilizou no primeiro dia, espera até D2? Depende. Tá? Boa pergunta. Se a gente conseguiu ver o segundo corpúsculo polar, gente, é muito específico que eu vou explicar, que é sobre meiose. Eu vou pôr fotinho, então, assim, vou pôr fotinho aqui. Tá? Pode falar. O óvulo, na hora que a gente vai manipular esse óvulo, ele tem o primeiro corpúsculo polar, tá? Esqueça esses pronúncios. Tá vendo essa bolinha em cima? Essa bolinha em cima, isso, é o primeiro corpúsculo polar, mostrando que esse óvulo está maduro, pronto para receber o espermatozoide. Quando esse espermatozoide entra, né, a gente vai ter a extrusão, que a gente chama do segundo corpúsculo polar. Que seria outra bolinha. Tá aí do lado, tá vendo, Davi, onde você tá? Meio na sombra aí. Aqui, né? Isso, exatamente. É extruído uma segunda bolinha, tá? Quando a gente tem essa situação, o que pode ter acontecido? Pode estar fertilizado e simplesmente ser um embrião ou mais acelerado ou mais lento, e no momento que a gente está chegando nessa fertilização, não está aparecendo os pronúcleos. Neste caso especificamente, vale sim a pena a gente checar no dia 2. Tá? Ou seja, você não viu aquilo que é o que você tem certeza que fertilizou, que são os pronúcleos, e viu aqui o segundo corpúsculo polar. Falou, gente, estou na dúvida, amanhã olho de novo. Exatamente. Mas por que você não olha no mesmo dia? Porque não vai ser informativo. Lembra que eu expliquei para vocês? Quanto mais a gente tira o embrião da incubadora, menos chance a gente está dando para esse embrião. Então, no dia seguinte,
a gente tem que ver o que a gente chama de clivagem. Esse embrião com uma célula virou 2 células? Se ele virou 2 células é porque ele estava fertilizado. Boa. Tem uma outra pergunta aqui. Qual o limite de dias de desenvolvimento para transferir a fresco? Eu vou responder essa daqui porque tem uma parte clínica também. Clínica Na verdade, né? na verdade, assim, não é o limite de dia para transferir a fresco. Para transferir a fresco, você tem que cuidar da sincronia do embrião com o endométrio, que a Mariana falou. Então, se você preparou o endométrio para receber o embrião no 5º dia e o blastocisto não está pronto no 5º dia, você quebrou essa janela de implantação. Então, se eu preparei o endométrio para ser transferido no 6º dia, por exemplo, e o blastocisto formou no 6º dia, eu posso transferir. Então, não é o limite de dias, mas a busca pela melhor sincronia para aumentar a chance de um resultado positivo. Exatamente. Certo? Por que embriões euploides às vezes não implantam? Mas isso é uma pergunta que a gente também quer saber, né? Na verdade, vou falar de 2 situações. O embrião euploide... Fala sua, depois eu vou falar a minha também. Tá. A gente está colocando esse embrião, que a gente descongelou, só com ótima qualidade, mas a gente para de acompanhar esse embrião. E euploidia só está dizendo o número de cromossomos. A gente não está falando que esse embrião é normal. Quando se fala que esse embrião é normal, é errado essa terminologia. A gente está falando que o embrião euploide. Será que os genes, a parte fisiológica desse embrião está funcionando de uma forma correta? Então, muitas vezes o embrião com número de cromossomos normal, mas assim, o restante não está funcionando adequadamente. Transmite um embrião lindo que parou o desenvolvimento dentro do útero e a gente nunca vai saber o que aconteceu, né? E a segunda parte, a gente diria que é a parte dos médicos, do útero. Não, endométrio. Assim, endométrio. A primeira coisa que a gente pensa, vamos pensar assim, se o embrião é perfeito, em termos bem coloquiais, eu sei que esse termo é errado, mas só para simplificar, se o embrião é realmente perfeito, corre atrás do endométrio. Então, assim, para engravidar é 50% embrião, 50% endométrio, assim, simplificando o raciocínio. Então, corre atrás, porque talvez o endométrio tenha um problema. Mas o endométrio também era perfeito. Então, talvez o embrião, ou o estudo genético está errado, errou e pode errar, a gente já falou sobre isso aqui, ou o que a Mari falou, a genética era normal, o DNA era perfeito, mas o citoplasma, a energia, a capacidade de divisão e crescimento do embrião não era tão bom assim. E ele não conseguiu implantar. Exatamente. Legal. Ô Mari, está acabando o nosso tempo e eu tenho 5 minutos também para você responder a segunda pergunta. Você já falou isso parte lá na frente, mas assim, o laboratório é capaz de interferir diretamente na qualidade do embrião? Eu acho que eu vou responder de outra forma isso. O laboratório não bem alinhado, não bem azeitado, como diria uma fábrica, ele pode piorar a qualidade do embrião. Bem azeitado? Gostou do azeitado, né? Se a gente tem uma máquina que não funciona da forma que tem que funcionar... Gasta R$1 milhão em equipamentos lá, você gasta, para me mandar um bem azeitado aqui. Tudo bem. Mas essa questão, sabe o que acontece? Estão surgindo tantas máquinas, tantas incubadoras modernas, tantas coisas, que o principal é quem está por trás dela. Nunca vai substituir, o embriologista nunca vai ser substituído. O que eu acho, a gente está assistindo muitas palestras durante esse período de pandemia, que a inteligência artificial está vindo com tudo, algoritmos de qualidade embrionária, do melhor embrião, nananana. E o embriologista, sabe quem são os embriologistas que vão ficar nessa nova era da embriologia? Os embriologistas que usam o cérebro. Porque embriologistas técnicos vão deixar de existir, vão ser substituídos pelas máquinas. Quem são os bons embriologistas? São os embriologistas que sabem corrigir problemas, embriologistas que conhecem de cabo a rabo a paciente, a qualidade embrionária, o porquê da qualidade embrionária. Ter essa discussão que nós estamos tendo, né? Então... Fala do caso do fator masculino, que a gente acabou de ter. Vocês ficaram 3 horas escolhendo espermatozoide. Nós tivemos um caso muito desafiador, que assim, eu sou muito orgulhosa da minha equipe, muito assim, porque nós trabalhamos em 3 embriologistas nesse caso. A paciente teve quantos óvulos? Eu não lembro quantos óvulos que a gente acabou de injetar. Você lembra? 15? Injetaram 21. Injetamos 21? Nossa, tudo isso, tá. E o marido dessa paciente não tinha espermatozoides. Espermatozoides a gente usou todas as técnicas possíveis e imagináveis e os móveis não apareciam.
E os 9 que apareciam, eles só mexiam. Eu sei que você não. Posso usar o termo coloquial, que você não gostou do azeitado? Mas não, achei engraçado, né? Que eu não gostei. É que é mais fácil para vocês entenderem. Uhum. Ah. Eu falei, sabe, eu falo para eles, sabe aquela lagartixa que tá parada na parede? É isso. Aí depois você fala, não, morreu, certeza. De repente a lagartixa faz assim, ó. É o espermatozoide. Os embriologistas que estiverem assistindo vão entender. É aquele espermatozoide que você acha, gente, é imóvel. Aí você fica 1 hora olhando para ele. Aí, do nada, ele mexe a cabecinha. E foi exatamente isso que a gente fez nesse caso. Demoramos 3 horas olhando fixa. E vocês não têm noção como é cansativo. A luz do microscópio para o embriologista. Você termina o dia, parece que você trabalhou 10 dias seguidos. De tão cansativo que é para a gente ficar olhando com aquela luz no nosso olho, procurando espermatozoide. Tem uma hora que você tem que parar e falar, vem outra pessoa, porque você começa a não encontrar mais, né? Então, foi assim, uma vitória gigantesca. A gente não estava esperando que esse caso teria embriões, e no final ela formou, acho que 2 embriões de excelente qualidade no 5º dia, não é isso? Ah, eu não lembro, teve 3 ou 4 blastos no final. Eu acho, depois do 5º dia, depois formou mais, exatamente. E é uma paciente de 40 anos. 40, 41 anos. Exatamente. Eu acho, não lembro de cabeça. Mas foi um trabalho artesanal, vou falar assim, artesanal para conseguir, porque a gente está falando sobre a descrição de qualidade, mas o embrião com qualidade depende do óvulo de boa qualidade que o laboratório não tem condição de escolher, certo? O laboratório vai usar os óvulos maduros que eu, médico, entregar para que ela possa fazer. O que eu posso fazer para buscar um óvulo de boa qualidade, eu vou falar nas próximas lives. Mas o laboratório, sim, pode escolher espermatozoides. E a busca pelo melhor espermatozoide, a forma de trabalhar o espermatozoide, pode influenciar diretamente na capacidade de formar embriões com boa qualidade. E em caso de fator masculino grave, às vezes com fragmento, eu vou acelerar por conta do horário, mas em caso onde o homem tem uma fragmentação alterada, a Mariana e a equipe dela aplica a birrefringência para tentar escolher. Aliás, parabéns, hein? Congresso Europeu, aprovado. Vai apresentar o trabalho de birrefringência. Quem tiver aí, pode mandar um parabéns para a Mari aí. Acabou de mandar para o Congresso Europeu o pôster para falar sobre a birrefringência que ela está publicando. Mas ela vai lá, aplica a birrefringência para tentar escolher o melhor espermatozoide. Em casos extremos como esse, o trabalho artesanal e cansativo de ficar horas lá esperando para ver, para escolher um bom espermatozoide. Então, o que você falou do embriologista é muito fato. A gente vê isso. A gente vê isso. Eu sei que tá no, mas eu preciso falar disso, sabe? Que muitas vezes a paciente não vê os bastidores. Quem estão os bastidores? Os embriologistas. Porque a paciente vê a enfermeira, a paciente vê o médico, a paciente vê a recepcionista. O embriologista é quem está lá arduamente horas e elas nem sabem o tanto do trabalho que a gente faz. A gente faz porque a gente ama, a gente faz porque é a nossa função, mas é importante saber da importância desses profissionais que estão lá muitas vezes horas a fio, passando do horário de trabalho, trabalhando nos finais de semana arduamente, felizes, tá? Não digo que não. Mas é importante saber a importância desse profissional, que muitas vezes a paciente nem lembra que existe e é tão importante esse profissional para todo esse processo realmente acontecer. Show, e é verdade. Muito bem, exato 1 hora de live. Eu acho que falou muito bem, Mari. Foi muito legal essa live, viu? Muito legal, assim. Apesar do azeitado e da lagartixa. Não, a lagartixa superou. A lagartixa já pagou o azeitado. A lagartixa foi... A lagartixa foi... É muito bom o exemplo da lagartixa. Ficou muito bom. Então, eu deixo para você as palavras finais para falar o que você falaria para o casal que está procurando pelo seu melhor embrião. Eu queria falar que, assim, eu acho muito importante a gente lembrar, eu gosto muito de explicar que a gente é uma máquina, tá? É uma máquina que tem várias peças. Começa a produção do embrião do paciente, então você vai falar nas outras lives aí o que o paciente tem que fazer para ter o melhor embrião. O médico passando todos os exames, fazendo a melhor indução, fazendo toda a investigação, corrigindo os possíveis problemas, continuando com o embriologista devolvendo esse embrião de boa qualidade, o médico devolvendo esse embrião para o útero da paciente e a paciente continuando o trabalho de toda a equipe. Então, assim, o trabalho de todos é muito importante. Se um não faz o trabalho da melhor forma
poderia fazer, não funciona. Então, eu sei a ansiedade dos pacientes, mas às vezes perder peso é importante, ter qualidade de vida é importante. Então, assim, todo mundo fazer a sua parte. Não adianta ter o melhor laboratório do mundo se a paciente está acima do peso, comendo açúcar, consumindo açúcar, não fazendo atividade física, ou um médico que não olha com cuidado os exames. Então, todo mundo tem que trabalhar de forma adequada. E lembrando, como é a minha live aqui com você, eu queria homenagear os embriologistas, porque julho foi o mês do Internacional do Embriologista, 25 de julho, né? A Louise Brown aí fazendo 44 anos, se não me engano, a primeira bebê de FIV. Então, eu queria homenagear os profissionais que estão aqui por trás, trabalhando muito, estudando muito, e nunca serão substituídos pelas máquinas. Pelo contrário, eu acho que o embriologista está tendo um upgrade, está tendo uma ajuda das máquinas para melhorar ainda mais o conhecimento. E eu queria agradecer aos pacientes. Eu espero que seja um marco desse ano para frente a participação maior, o conhecimento, o contato maior dos pacientes com os embriologistas. Eu acho que isso é super saudável, né, para as duas partes. Eu gosto muito disso porque a gente tem esse contato através dessas lives, às vezes na clínica de reprodução, e isso só vai melhorar o resultado, deixar confortável o casal. E é isso, eu queria agradecer a participação novamente, estou aqui à disposição. Quem quiser me seguir no Instagram, eu não posto, para postar mais coisas, né? Mas estou ali para... Muita paciente manda pergunta para mim, estou super disponível a tirar dúvidas, de verdade, independente se é nossa paciente ou não, fico à disposição para esclarecimentos também. Muito obrigado, Mari. Obrigado a todo mundo. Na semana que vem vou fazer uma live com a Caroline, que faz medicina integrativa, e com a Stephanie, nutricionista, para a gente falar dos cuidados metabólicos e pré-tratamento que a gente pode fazer para tentar buscar a melhor qualidade do óvulo. Eu sei que a Mari é fã dessas abordagens também, e a Mari agradece muito os pacientes que se cuidam antes de jogar toda a responsabilidade para ela. E não deixem de perder a live da semana que vem. Abraço a todo mundo, boa noite, Mari, super obrigado de novo, viu? Obrigada, boa noite, gente. E a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau.